A primeira aula que nós tivemos foi sobre é, os pontos de orientação, como a gente se orienta no espaço geográfico, né? E agora, é, a localização. A localização, ela vai se dar a partir da latitude e da longitude. Latitude, ela está relacionada à linha do Equador. A linha do Equador é um paralelo do Equador, que é o paralelo 0 grau. Então, qualquer ponto que você estiver na Terra em relação à linha do Equador, você vai formar um ângulo em relação a essa linha do Equador. E o maior ângulo que você pode formar em relação à linha do Equador é o ângulo reto, ou seja, o ângulo de 90 graus. Então, latitude você sempre vai estar de 0 a 90 graus, ou norte ou sul. No nosso caso aqui, nós estamos no hemisfério sul, então a nossa latitude vai ser sempre aqui no Mato Grosso, nós vamos estar ao sul da linha do Equador, então a latitude ela vai ser sul. Né? O Brasil todo está no hemisfério sul? Não. Vai ter uma parte dele que está lá no hemisfério norte, está ao norte da linha do Equador. Vamos tomar cuidado quando falar, olhar o mapa, não falar acima, né? Até porque o norte não está para cima, né? O norte está ao norte, não está para cima, né? Às vezes a pessoa fala, do lado não, leste, oeste, né? Norte, sul. Então, por quê? Porque o norte, quando aparece um norte lá na parte de cima do mapa, na verdade é uma imposição, né? Você pode ter um mapa onde o norte esteja na parte de baixo, né? A única coisa que tem que ter correto ali mostrando é a rosa dos ventos indicando que aquela parte de baixo do mapa é o norte, né? Então, mas a maioria dos mapas vai estar com o norte para cima, até mesmo porque é cultural, porque os países ricos estão no hemisfério norte, e então, né, tem toda essa ideia de que o norte é a parte de cima, né? Porque se você pegar e imaginar o universo, né, a parte norte do planeta está em cima, mas está em cima de quê? Né? O que que define que o norte está em cima e o sul está embaixo? Então, tome cuidado com isso. Então, as latitudes vão de 0 a 90 graus norte, de 0 a 90 graus sul. Como eu falei, angulação. Se você tiver, por exemplo, na linha do Equador, vai formar algum ângulo em relação à linha do Equador? Não, vai formar ângulo nenhum, você vai estar na latitude 0 grau. Aqui no Mato Grosso, nós estamos numa latitude aproximadamente 15 graus. 15 graus de latitude sul. E a longitude? A longitude ela está relacionada com o meridiano de Greenwich. E aí, o meridiano já longitudinalmente de leste e para oeste. Então, nós vamos ter 180 graus a ocidente, a oriente, aliás, e 180 graus a ocidente, ou seja, leste e oeste. Né? Tem até aquela musiquinha que não vai deixar você esquecer, né? 180, 180, 360, né? A volta completa 360 graus, então meia volta 180 graus, meia volta 180 graus. Então, as longitudes vão ser de 0 a 180 graus leste, o 0 a 180 graus oeste. Então, a coordenada geográfica vai ser a apresentação desses dois fatores, a latitude e a longitude. Latitude de 0 a 90 graus norte ou sul, longitude de 0 a 180 graus leste ou oeste. Então, latitude está relacionada aos paralelos, longitude está relacionada aos meridianos. Então, inclusive a forma correta de falar assim, o Brasil ele é extenso de leste a oeste, então ele é extenso longitudinalmente.
tem uma grande extensão longitudinal, de leste para oeste. O Brasil é extenso de norte para sul, né? Inclusive, passa a linha do Equador, passa o trópico de Capricórnio, então tem uma grande extensão, né, que faz com que tenha até uma variação climática muito grande. Então, o Brasil é extenso latitudinalmente. Para não esquecer que latitude é norte e sul, é só lembrar do cachorrinho, né? O cachorro late, 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 norte, sul. E longe, tá longe, leste, oeste. Então, aí nós temos os sistemas de coordenada geográfica composto por linhas imaginárias, paralelos e meridianos, traçadas sobre a superfície do planeta. Lembrando, né, linhas imaginárias. Você não vai ver um risco em lugar nenhum aí. Vai ter, sim, um risco, né, onde isso for feito propositalmente. Daí, em alguns lugares no norte, até no norte aqui do Brasil, que um campo de futebol foi construído e a linha do meio de campo passa exatamente ali onde passa a linha imaginária do Equador. Então, quando você está de um lado do campo, você está no hemisfério norte, quando você está do outro lado do campo, você está no hemisfério sul. Então, essa representação aqui mostra muito bem para a gente os meridianos. O principal meridiano é o de Greenwich, que passa no distrito britânico de Greenwich. Uma coisa interessante, o Equador não dá para você variar essa linha aqui, né? Porque quando você pega o planeta aí nesse sentido, para cortar ele no meio, né, tem que ser na linha do Equador. Mas o de Greenwich, qualquer meridiano poderia ser o meridiano zero. Qualquer um poderia ser. Né? É só você imaginar uma laranja, você vai dividir a laranja com seu irmãozinho. Você vai cortar no meio. Se você for cortar assim, só tem um lugar para ser cortado. Agora, se você for pegar a laranja de pé e cortar ela assim, qualquer lugar que você passar a faca, passando ela ali no centro, qualquer sentido vai ser o centro, né? Então, por isso o de Greenwich foi uma imposição. E é importante, por que foi importante para os britânicos na época? Porque passa-se a contar o tempo a partir dali, né? Os fusos horários, né, vão ser, nós estamos a 2 horas de quê? De Greenwich. Nós estamos a 3 horas de Greenwich. Nós estamos a 4 horas de Greenwich. Ou estamos adiantados a Greenwich. Então, faz com que o mundo todo, né, fique relacionado com eles. Então, para a época foi, né, muito importante, né? Vamos supor que se fosse feito hoje essa definição do meridiano, hoje talvez o meridiano não fosse o de Greenwich, o meridiano zero, talvez fosse algum meridiano que passe na cidade de Nova York, né, que é o centro do mundo capitalista hoje, né? Ou mais para frente, né, vamos supor, né, se houver um domínio aí dos chineses, né, seria um meridiano que passe lá em Xangai, por exemplo, uma suposição. Aqui está sendo apresentado o antimeridiano, que é o 180 graus, que é o meridiano oposto, o antimeridiano de Greenwich. Qual que é a importância desse meridiano? Que é esse meridiano que é o meridiano da data. Então, quando uma pessoa está viajando e ela passa por esse meridiano, né, vai mudar o dia que ela está. Se ela estiver no sentido oposto à rotação da Terra, ela vai passar para o dia posterior. Se ela estiver no mesmo sentido da Terra, ela vai passar para o dia anterior. Então, é esse meridiano de 180 graus que é o meridiano da data, não é o meridiano de Greenwich que determina a data, é o seu oposto, o seu antimeridiano, que é o 180 graus. Aqui, da linha do Equador, está bem facinho,
90 graus, né? Lá no polo dá 90 graus norte, aqui no polo sul vai dar 90 graus sul. Uma coisa importante, as terminologias, os nomes que são usados para falar norte e sul. Por exemplo, norte tem três formas de você usar o ponto cardeal norte. Você pode falar norte, você pode falar setentrional ou boreal. Tem alguém que ligou o microfone aí, tá fazendo barulho. Isso. Então, norte pode ser norte, setentrional ou boreal. O sul vai ser sul, meridional ou austral. Então, é bom lembrar sempre disso aí. São três formas de chamar o norte. Norte, boreal e setentrional. O sul, sul, austral e meridional. Por exemplo, falar a Europa Meridional. Então, você está falando do sul da Europa. Então, o que é a Europa Meridional? É a Itália, né? A Europa Setentrional, a Dinamarca, a Finlândia. Então, e aí, como você faz para lembrar, né? Um fenômeno famoso que acontece lá no norte do planeta, a aurora boreal. Então, a aurora boreal, que é sempre apresentada ali, tem aquelas imagens bonitas, né? É só lembrar, onde que é habitado? A parte norte ou sul do planeta? O polo norte ou o polo sul? O Polo Sul não é habitado. O Polo Sul ele tem estações de científica lá, mas não é habitado. O norte sim, tem o Alasca, tem a Sibéria. Então lá que aparece aquela aurora boreal. Então fala boreal norte. E o leste-oeste também tem outras formas de identificar que não leste e oeste. Então você chama de leste o oriente e de oeste o ocidente. E também lá na Rosa dos Ventos ele pode ser apresentado o leste com o E de este e W de west. Então, como eu já havia dito no início da aula, forma-se um ângulo, né, da sua distância em relação à linha do Equador. Então, aqui, Equador, 0 grau, né? Lá no norte, forma, então, aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Aqui, ó, o paralelo 30 graus vai formar um ângulo, né? Então, vai da posição que você está, aí, imaginariamente, vai até o centro do planeta e a posição da linha do Equador em relação à posição que você está, faça uma linha imaginária até o centro do planeta e forma esse ângulo, então. Então, o ângulo que vai chegar é até 90 graus. Já as longitudes vai formar aquilo que eu falei para vocês, 180 graus norte, 180 graus sul. Ou 180 graus leste e oeste. Estou viajando aqui. Medida angular entre o ponto de qualquer superfície do globo no arco de paralelo e meridiano de Greenwich. Né? Aqui, chega lá no meridiano de Greenwich, faz aqui. E a latitude, medida angular entre um ponto angular da superfície do globo no arco do meridiano e a linha do Equador. Então, essas duas posições elas são medidas dessa forma, né? Latitude em relação à linha do Equador e a posição que você está, e o longitude do meridiano de Greenwich em relação à posição onde você está. Então, aqui, ó, essa posição está aqui, 90 graus de longitude, 30 graus de latitude. E as longitudes, né? As longitudes, elas estão relacionadas, como eu disse, aos fusos horários, onde a Terra tem 24 fusos horários, né, que dá um total de 24 horas. Cada fuso horário equivalente a 1 hora corresponde a 15 graus de latitude. Então,
vamos ter a cada fuso horário 15 graus de latitude, totalizando 24 fusos horários, né, que dá as 24 horas do dia. Nos exercícios que a gente faz, nós vamos ter aqui em cima as latitudes, lá 180 graus desse lado, 180 graus do outro, 0 graus aqui o meridiano de Greenwich, e os fusos horários, né, as linhas dos fusos horários. E você vê essas curvinhas que acontecem aqui no fuso horário. Por quê? Porque se fosse seguir literalmente a linha do meridiano, haveria algumas complicações de ordem administrativa, né, que é preferível que não tenha. Então, por isso que tem essas curvas. Você vê assim, essa curva aqui, por exemplo, no meio do oceano. Essa curva é uma curva, né, porque tem algumas ilhas aqui, não aparece no mapa, mas está aí. Aqui no Brasil, o que nos interessa, né, temos a curva bem aqui no Nordeste, né, por quê? Se não tivesse, várias capitais do Nordeste brasileiro estariam é, uma hora à frente da hora de Brasília, o que não seria bom do ponto de vista administrativo. Por isso fez essa curva aqui no fuso horário, né? Não quer dizer que nós não temos lugares que estão nesse fuso horário, que são as ilhas, e a principal delas é de Fernando de Noronha, que faz com que nós tenhamos 4 fusos horários no Brasil, né? O fuso horário de Fernando de Noronha e algumas outras ilhas que estão aqui, o fuso horário oficial, que é da capital Brasília, temos o fuso horário aqui, o nosso fuso horário do Mato Grosso, e o fuso horário do Acre e de uma parte do Amazonas, que também está no mesmo fuso horário do Acre. Então, você vê que aqui, ó, faz essa curva aqui, faz com que a Argentina esteja no mesmo fuso horário de Brasília. Então, mesmo a Argentina estando mais o ocidente do que Mato Grosso, ela vai estar no horário de Brasília, aqui, ó, por causa dessa definição que foi feita aqui do fuso horário. Então, o fuso horário não segue literalmente essa linha, a linha imaginária do meridiano. Existem variações, definições para melhorar administrativamente. Então, relembrando, as latitudes elas estão relacionadas mais com o clima. Nós vamos ver em outras aulas, né, que conforme a latitude muda o clima. É um dos pontos de definição do clima. Porque quanto maior a latitude, mais longe você está da linha do Equador, menos radiação solar, o clima é mais frio. Então, a proporção é inversa. Quanto mais latitude, menos temperatura. Quanto menos latitude, mais temperatura. Quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente. E aí nós vamos ter até a divisão das zonas climáticas que vai estar a partir ali. Temos até aqui, ó. Vamos aproveitar isso aqui. Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio, que fica uma latitude de 23 graus. Então, até aqui é quente. E aí vamos ter a zona temperada entre a zona tropical e o círculo polar. Né? Na zona temperada, nós vamos ter as estações do ano bem definidas. Na zona temperada norte, na zona temperada sul. Aqui é o círculo polar ártico, passando, antártico, passando bem aqui. Ó. Então, latitude está mais relacionada ao clima e a longitude mais relacionada ao tempo, ao fuso horário. Mas aí você junta uma coisa com a outra, vai dar o sistema de localização, né? Que vai definir aonde você está. Aí, qual que é o aparelho que é usado para definir a nossa localização? É o GPS, né? Que é o Sistema de Posicionamento Global, o GPS, que vai dar exatamente essas duas informações, a sua latitude e a sua longitude. Vai cruzar e vai ser aquele ponto. Né? Você, né, a sua casa, a escola, o trabalho, vai ter sempre essa mesma coordenada, né? E é essa informação que o nosso aparelho celular manda lá quando você pede o
Uber Eats ou o iFood, é essa informação que é mandada. Aí cruza-se essa informação, joga-se no mapa, e aí o mapa vai ver que você está na rua tal, na esquina tal, né? E essa posição é exata, a não ser que haja algum problema com o seu aparelho. Já que ele manda um sinal para o satélite manda um sinal para outro satélite, né, que vai definir essa posição. Às vezes dá errado, às vezes o entregador vai lá na rua de baixo, ou quer entregar no vizinho, né, porque há um problema no sistema, mas a coordenada não. Se a coordenada for exata de onde você está, ele vai chegar naquele exato lugar. Então, coordenada geográfica, latitude e longitude. Latitude sempre norte e sul, longitude leste ou oeste. Então, sobre fusos horários, sobre localização, era isso.